Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. As estatísticas apontam uma queda no número daqueles que fazem uso do cigarro. Mesmo assim, a Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população mundial adulta, cerca de 2 bilhões de pessoas, sejam fumantes. Para quem fuma, a relação é de dependência e vários riscos para a saúde. São mais de 50 doenças relacionadas ao cigarro. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável do mundo. É bem diferente do que boa parte da população imagina, né? Que é só o aparelho respiratório que é o principal acometido pelo hábito de fumar. A gente sabe que outros sistemas também podem ser acometidos, né, como o aparelho cardiovascular, o sistema nervoso central, o intestino, bexiga, né, vários outros, não só onde a fumaça tem contato direto, mas essa fumaça, quando ela entra em contato com a mucosa da via respiratória, ela adentra a corrente sanguínea e pode se propagar a outros órgãos distantes do pulmão. O seu Francisco sabe muito bem como é esta situação de doenças provocadas pelo tabaco. Após recomendação médica, parou de fumar. Quando eu vi a pessoa fumando, me dava vontade de eu ir lá pegar o cigarro e botar na boca para fumar. Às vezes eu pedi a alguém para me dar um dinheiro emprestado para me comprar cigarro. Ficava aquela vontade de fumar. Mas hoje, sinto a catinga de cigarro. Pois é. Larguei completamente mesmo. Deus o livre, Deus do céu. Não quero nem saber de cigarro. O tabagismo não prejudica somente as pessoas que fumam. Há casos dos fumantes passivos. Tenho um pequeno problema de sinusite, né? E às vezes em contato com a fumaça eu acabo desencadeando a crise. Mas espirro, dor de cabeça, são sintomas assim bem irritantes, sabe? Aí, inclusive agora eu estava ali perto de um rapaz que estava fumando e o nariz já está meio irritado também. No Brasil, a política de controle do tabagismo conseguiu reduzir em 35% a prevalência de fumantes nas capitais brasileiras nos últimos 10 anos, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. Para quem deseja parar de fumar, há tratamento disponível no Sistema Único de Saúde. Na capital são mais de 8 pontos. O tratamento ele funciona com dois pilares, né? O pilar maior é o que a gente chama de abordagem cognitivo-comportamental. É um momento que a gente conversa com o paciente, interage com o paciente, entende a realidade do paciente e vai elaborar estratégias através de conversas que possam ser capazes de mudar alguns hábitos ou alguns comportamentos. Nós vamos continuar falando sobre o assunto aqui no Bom Dia, não é, Lides? E agora nós recebemos aqui no estúdio a cardiologista Silvia Gomes. Bom dia. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Na reportagem a gente percebeu que a mudança de hábito, né, ela é o principal, digamos assim, o combate, né, efetivo ao tabagismo se dá a partir dessa mudança, que é difícil, né, a questão muitas das vezes cultural, enfim. Mas nós já temos hoje uma geração, ainda bem, os números mostram, de pessoas que não estão diretamente ligadas ao cigarro, não fazem uso constante do cigarro, né. Houve um avanço realmente significativo nos últimos 10 anos nas campanhas, nas ações realizadas nesse sentido? Teve sim, nos últimos anos, teve um avanço muito grande nos últimos anos. Nos últimos 25 anos, teve até uma queda do número de tabagismo de 30% para 15% em mulheres e de 20% para 10% nos homens, né? Então, a terapia do tabagismo é a terapia cognitiva comportamental. Primeiro a gente tenta uma conversa, falando com o paciente, conversando. Não é fácil, porque a nicotina causa uma dependência química. E após uma tentativa, se não der certo, a gente procura uma terapia mais medicamentosa. Quais são os principais estragos aí que, no caso, o uso do cigarro pode trazer para o organismo de uma pessoa? Então, o tabagismo, no tabaco, existem não só a nicotina, mas mais de 4.000 substâncias tóxicas, né, que tem no tabaco. E além de complicações cardiovasculares, porque o tabaco inflama o endotélio, causando AVC, acidente vascular encefálico, infarto, angina, trombose nas artérias das pernas, isso cardiovascular, mas também pulmonares, também câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um câncer mais comum em homens e o segundo mais comum em mulheres, atrás só do câncer de mama. Então, além disso, DPLC, enfisema, exacerbação da asma, porque o tabaco ele destrói os alvéolos, onde ocorre a troca gasosa. E também, não só câncer de pulmão, câncer de bexiga, de colo, de laringe, cordas vocais, até diabetes também, aumenta a resistência insulínica, provocando
exacerbando diabetes, né, flacidez, ou seja, o estrago é enorme no nosso corpo. Hoje o Instituto Nacional do Câncer, hoje à tarde também o Ministério da Saúde, eles vão divulgar um posicionamento público sobre uma decisão da Anvisa relacionada à proibição de aditivos no cigarro, que atraem muitos jovens, aquela questão da sabor, inclusive sabor menta, enfim, vários sabores que a indústria acaba colocando ali no cigarro. Essas substâncias, elas de fato, cientificamente já comprovam que elas fazem diferença, ou seja, é preciso combater esse tipo de problema também e quanto mais cedo possível, né? Os jovens, por exemplo, produtos muitas vezes são feitos especificamente para esse público, para que ele comece a fumar mais cedo. Então são cigarros mentolados, no caso, para você não perceber o gosto da nicotina, o cheiro da nicotina, então é uma atração principalmente para o povo jovem. Só que estudos comprovam que tem mais substâncias cancerígenas, como as nitrosaminas, e tem mais quantidade de tabaco. Então, o estrago é pior. Eu acho que tem que realmente ser proibido, não tem que ser liberado também, não. Existe alguma outra política pública para combater o uso do cigarro? Então, além de terapia cognitiva comportamental, existe, assim, uma terapia que você conversa com o paciente, marca com ele um dia para parar de fumar. E, além disso, também tem aquelas substâncias medicamentosas, a goma de nicotina, tem substâncias antidepressivas também, no caso. O fumante passivo, esse é um outro problema sério também, né? O cidadão não fuma, às vezes a esposa não fuma ou o marido, e acaba também tendo consequências a partir do fato daquele cidadão, daquela pessoa fazer uso do cigarro próximo também, né? Então, o fumo passivo, ele tem um risco igual ao fumo ativo, principalmente em crianças, né? Que geralmente os pais fumam e a fumaça se espalha por todo o ambiente da casa, não fica só naquele ambiente. Ele se espalha pelo ambiente e afeta igualmente, como se fosse um fumante ativo. Os riscos são os mesmos, no caso. Ok, muito obrigada pela sua entrevista, um bom dia para você, obrigada pela sua participação. Obrigado, bom dia. Bom dia.